Hoje eu vou apresentar, aqui no canal do Sexos UFES, a minha apresentação para a reunião anual da Sociedade Brasileira de Psicologia. Eu apresentei o trabalho Preconceito contra a Diversidade Sexual e Crenças de Profissionais de Saúde Mental sobre a Sexualidade das Pessoas com Transtornos Mentais Severos. Esse trabalho, apresentado nesse congresso, nesse importante congresso da psicologia, é um recorte de um dos estudos da minha dissertação de mestrado, que foi defendida no ano passado, e o orientador foi o professor Dr. Helder Cerqueira Santos. Só para contextualizar um pouco das especificidades dessa população em relação à sexualidade, sabe-se que com todo aquele histórico, de manicômios, de isolamento, de tratamentos que desumanizavam, as pessoas com transtornos mentais, a gente sabe que eles trouxeram um impacto muito grande, para essas pessoas, pois socialmente foram criados estereótipos em torno da sexualidade dessa população, que culminaram em um estigma negativo, como se a sexualidade ela fosse muito aflorada, descontrolada, animalesca, violenta, ou algo contraditoriamente bastante embotado, sem afeto, ou infantil, Então, essa sexualidade, ela é negada a essa população, a gente tem um longo histórico aí de negação da sexualidade para essa população no âmbito da saúde mental, tá? E a gente, encontra aí nos estudos, nas principais pesquisas publicadas no mundo sobre esse tema, que as pessoas com transtornos graves, elas apresentam baixos índices de satisfação sexual, uma tendência maior ao retraimento social devido à internalização desse estigma, tá? E apresentam dificuldades na constituição de relacionamentos íntimos e afetivos e mais duradouros. Então, a gente também observa que para essa população existe uma maior vulnerabilidade a situações de violência sexual, seja por conta da própria condição do transtorno, que muitas vezes prejudica, ou o uso de psicofármacos, que prejudica essa pessoa ter essa capacidade de prever que está em uma situação perigosa e se proteger, se autocuidar, e também pela questão social, pela vulnerabilidade social a que essa população está aí submetida, tá? Então, existe também uma alta prevalência de infecções sexualmente transmissíveis nessa população, inclusive porque muitas vezes a saúde sexual ela não é abordada nos serviços de saúde mental, faltando um preparo e um cuidado, voltado especificamente para esse público no que se refere a prepará-los para a vivência sexual. Essa imagem, só para ilustrar o que era um manicômio, é uma imagem de um manicômio, de Barbacena, que é real, e está no livro O Holocausto Brasileiro, enfim. E essa imagem retrata, o quanto parece que as pessoas trouxeram essa imagem, ainda trazem, cognitivamente, aí, mentalmente, tem essa imagem construída aí acerca de como as pessoas com transtornos mentais expressam sua sexualidade, ali, seu corpo, sua nudez, enfim. Então, é necessário conhecer como os trabalhadores do campo da saúde mental compreendem, concebem as questões sexuais das pessoas com transtornos mentais, porque as crenças desses profissionais a gente compreende que impactam no tipo de cuidado que é ofertado no dia a dia nos serviços, tá? Então, quando a pessoa também não tem acesso na sua formação a conteúdos, sobre sexualidade das pessoas com transtornos mentais ou diversidade sexual, enfim, isso dá margem para que emerja no seu dia a dia de trabalho as suas crenças, seus preconceitos, porque essas crenças elas são norteadoras de preconceitos, de atitudes discriminatórias, tá? Então, esse trabalho ele tem o objetivo geral de investigar as crenças de profissionais com nível superior que atuam em serviços de saúde mental públicos e privados acerca da sexualidade das pessoas com transtornos mentais severos. Os objetivos específicos foram averiguar se as crenças dos profissionais supracitados acerca da sexualidade das pessoas com transtornos mentais graves, se elas são mais positivas ou negativas. Verificar a associação do pensamento conservador quanto às questões da sexualidade no preconceito contra a diversidade sexual, bem como nas crenças sobre
sexualidade das pessoas com transtornos mentais, comparar os perfis de formação dos profissionais quanto ao tempo e área de atuação com as crenças sobre a sexualidade dessa população. Então, participaram dessa pesquisa, né, compuseram a amostra 59 profissionais de saúde mental de nível superior da rede pública e ou privada. Essa escolha por profissionais de nível superior se deu porque geralmente são os profissionais responsáveis pela construção do projeto terapêutico singular nas instituições que acolhem, que atendem a essa população. Participaram 44 mulheres e 15 homens, a média de idade 35 anos, a grande maioria foi de psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais. Participaram também 4 médicos, né, psiquiatras e 7 profissionais de outras categorias, que também atuam no campo da saúde mental. O tempo médio de atuação na saúde mental declarado foi de 7 anos, ou seja, 84 meses, tá? Bom, em relação aos instrumentos e as estratégias que foram utilizadas para essa produção de dados, né, dessa pesquisa, foi aplicado um formulário construído em plataforma online que tinha ali, né, visava a obtenção de dados sociodemográficos dessa população, o instrumento sobre conservadorismo quanto à sexualidade, a escala de preconceito contra a diversidade sexual e de gênero, escala de crenças sobre a sexualidade das pessoas com transtornos mentais severos. Lembrando que alguns desses instrumentos foram desenvolvidos especialmente para essa pesquisa, né, e estão lá. O processo de construção do instrumento está lá na minha dissertação de mestrado, que eu citei aqui. Bom, para análise de dados foram realizadas estatísticas descritivas, as inferenciais, né, testes T e correlações de Pearson, e os pacientes, os participantes, eles foram divididos em grupos de mais conservadores, né, e menos conservadores, a partir da resposta ao instrumento de conservadorismo quanto à sexualidade. Os principais resultados evidenciaram que as crenças sobre a sexualidade das pessoas com transtornos mentais graves, elas foram mais negativas, né, no fator 2 dessa escala de crenças, que mensurava as crenças sobre como as pessoas com transtornos mentais severos vivenciam a sexualidade. Ou seja, esses profissionais, eles tinham crenças mais negativas sobre a sexualidade das pessoas com transtornos graves e muito mais negativas sobre o que eles mesmos pensavam sobre essa sexualidade do que sobre o que eles achavam que a sociedade pensava ou como a sociedade julgava, né? O que é ainda mais impactante, já que eles convivem no dia a dia, né? E eles mantêm esse pensamento, né? Muito mais associado, essas crenças muito mais associadas aos estereótipos que eu mencionei lá no início, né? Então, foi encontrada, né, a partir da realização dos testes T, a variável que apresentou uma diferença mais significativa estatisticamente foi tempo de atuação na saúde mental. Então, os profissionais que atuam há mais tempo na saúde mental, eles apresentaram crenças mais negativas sobre a sexualidade dessa população, tá? A gente fez as correlações de Pearson, né? E a gente identificou o que já está dado, está já quase que concretizado mesmo, né, na literatura, que é a correlação entre os instrumentos de conservadorismo e de preconceito. Então, quanto mais conservador se é, mais preconceituoso contra a diversidade sexual e de gênero, tá? Só que não houve correlação entre esses instrumentos, né, entre esses construtos, na realidade, e as crenças sobre a sexualidade da população com transtorno mental severo. Então, a gente acredita, né, que essas crenças, elas estão muito mais ligadas ao contato que esses profissionais tiveram lá no modelo hospitalocêntrico. Quem atua há mais tempo na saúde mental, né, e teve a sua formação no campo da saúde mental também, né, mais antiga, digamos assim, mas ainda muito próxima do que preconizava o modelo anterior ao modelo psicossocial, traga esses resquícios, tá, na sua prática, na sua compreensão. E em relação à área de atuação, não houve uma diferença significativa entre as profissões, tá? Então, já mencionei, né, aqui essa questão
do quanto esse modelo hospitalocêntrico ele deixa marcas e os profissionais trazem na atualidade, né, esses resquícios, a necessidade de investimento constante em educação permanente, né, focando ali na questão da sexualidade, da abordagem da diversidade sexual e de gênero nos serviços de saúde mental, é algo que precisa ser acolhido, abordado, e não ser compreendido como resultado de uma patologia ou de um transtorno, e sim como algo que faz parte, né, do ser humano mesmo. E também precisamos ressaltar que os profissionais eles não devem ser culpabilizados por esse processo. Sabemos que existem processos sociais muito estruturais, né, em relação às pessoas com transtornos mentais graves, que precisam ser desconstruídos, e a gente está aí, enquanto pesquisadores, enquanto profissionais, contribuindo para essas mudanças, né? Para que essa pessoa não tenha mais a sua sexualidade invisibilizada ou negada nesse contexto de saúde. E os usuários precisam ser acolhidos e a sexualidade, sim, abordada nos serviços de saúde mental. Aqui estão as referências dos instrumentos que foram utilizados no estudo, meus contatos, as redes sociais aqui do Sexus, que vocês já estão acessando aqui pelo YouTube, e o meu agradecimento.